Nem todos chegam ao mesmo lugar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que você for ver esse vídeo. E antes de começarmos a meditação, eu gostaria de que você olhasse para ver se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, aparecer aí inscrever-se, se inscreva, não custa nada. Dê o seu like, o joinha, que é para o YouTube notificar a mais pessoas. E aí o nosso vídeo terá maior alcance com as meditações que estamos colocando dia sim, dia não, para que nosso coração cresça. Então, a pergunta foi, ou a palavra inicial, nem todos chegam ao mesmo lugar. Eu estou me referindo a uma passagem escrita em Êxodo, no capítulo 24, a partir do verso 12 a 18, mostra que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E foi Moisés, Josué, Arão e o povo. E quando chegando ao pé do monte, ficou o povo, e juntamente com o povo ficou Arão e Ur. E depois Moisés subiu com Josué, porque o povo ali ele permaneceu juntamente com Arão. E Moisés avançou um pouco mais ainda com Josué. Mas quando chegou em determinado momento, Josué também ficou e Moisés subiu o sol até onde ele pôde encontrar a glória de Deus, conversou com Deus face a face, ouviu as instruções de Deus e ele ali então pôde contemplar o ápice da sua vida espiritual. Agora a pergunta é: o que esse texto nos quer ensinar, quer dizer para nós neste momento de meditação? Bom, isso ensina algumas situações que eu vou comentar com vocês neste momento. Bom, a proximidade de Deus, para se aproximar de Deus, aqui nos mostra que é preciso primeiro disposição. Tem pessoas que é voluntário, é voluntarioso. Tem pessoas que é dado, é, 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 as pessoas são, digamos, proativas, mas falta-lhe disposição. Tem atividade, tem ação, mas falta-lhe disposição. E a disposição de cada um de continuar no avanço em busca da presença de Deus, isso depende de cada um indivíduo, né? Olhe, o povo preferiu ficar ali de longe, no pé do morro, junto com o admirando as coisas de longe, olhando de longe, talvez na expectativa do que poderia acontecer, expectante da próxima ordem de Moisés, vinda através do próprio Deus. Então, aquele povo resolveu ficar de longe, é, tentando ver o resultado final do que ia acontecer. E não é só esse ficar de longe. Veja que quando Jesus foi preso, foi açoitado, foi julgado, estava ali sendo esbofeteado, estava sendo cuspido, estava sendo fragilizado, o povo diz que o povo observava de longe. Então, o povo, quando é uma turma assim que gosta de estar, que gosta de estar presente, mas não o suficiente para comprometer a sua segurança, comprometer a sua vida, comprometer o seu nível ali de convívio, então prefere realmente, gosta, mas prefere seguir de longe. Josué, então, ele subiu com Moisés. Ele foi até um determinado momento, mas também chegou um ponto que Moisés não foi mais, ou Josué, desculpe, não foi mais.
E somente Moisés decidiu ir até onde Deus estava chamando. Somente Moisés teve a disposição de ir até onde Deus chamava. Agora, raciocine comigo nestes momentos. Muitas vezes não fazemos isso, às vezes somos parte do povo, às vezes admiramos as coisas de Deus de longe, às vezes queremos até estar perto, queremos até participar, queremos até ser engajado no assunto, mas as dificuldades, as frustrações, os acontecimentos, faz-nos avaliar determinada situação e depois decidimos apenas acompanhá-lo de longe e decidimos ficar no pé do monte. E às vezes fazemos parte também daquele como Josué, vamos até um pouco, avançamos até um pouco, vamos subindo mais para próximo de Deus e começamos a subir até entusiasmados, mas as dificuldades chegam, as lutas vêm, Deus nos convida a seguir adiante, mas não resistimos e ficamos como Josué no pé do monte. A boa notícia é que Josué, ele não chegou no topo naquele momento. Naquele dia ele não chegou no topo, mas ele permaneceu fiel. E anos depois ele assumiu a liderança daquele povo e depois conduziu Israel a entrar na terra prometida. Quem permanece fiel, perto de Deus, hoje está sendo preparado para o que vai acontecer naquele grande dia amanhã. Veja os discípulos. Os discípulos, quando Jesus foi preso ali no pátio, só estavam as mulheres e um homem. Depois, quando Jesus foi cravado naquela cruz, estava a mulher e apenas um homem, era o mesmo que estava no pátio. Depois, quando a mulher deu a notícia de que havia roubado o corpo do mestre e não sabíamos onde colocou, foi Pedro e este homem que eu estou falando que correram até o túmulo. E quem chegou primeiro? Este homem. Veja que ele é interessado nas coisas de Deus, tem disposição. E depois, quando este homem estava reunido junto com os discípulos, e os discípulos estavam nus, o Pedro pelo menos, estava nu pescando, e quando Jesus chegou e gritou, tem peixe aí? E eles, não temos, porque nada pegamos. E Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e achareis. E eles jogaram a rede à direita do barco e trouxe grandes peixes, me parece que 142, 152, eu não estou lembrado, me desculpe agora, mas este homem que bateu no ombro de Pedro e disse, Pedro é o mestre, foi ele que viu. E depois que Jesus está reunido ali com eles, comendo, e Jesus diz, Pedro, tu me amas, apacente meu rebanho, e depois que Pedro se declara ali com aquele amor que estava contido no seu coração, e Jesus disse, quando você não era convertido, você ia para onde você queria, mas agora que você está convertido, Pedro, vão pegar pela mão de você e vão levar você para onde você não quer. Jesus estava dizendo que Pedro ia morrer para glorificar o nome dele. Aí Pedro olha para este homem, aquele que estava sempre perto de Jesus, e diz, e este, o que vai acontecer com ele? Jesus olha para ele e diz assim, se eu quero que ele permaneça, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, segue-me. E este homem morreu de velhice na ilha de Patmos. Foi a esse homem que foi revelado as grandes maravilhas que iam
e que há de acontecer, descrita em Apocalipse. Foi este homem que viu alguém que não tinha condições de abrir o livro e ele desmaiou e chegou a voz e disse: não temas, eis que aqui está aquele que foi morto e reviveu e que é digno de abrir este livro. Foi a este que Jesus se revelou. Veja que há uma sintonia entre ele e Moisés. Ambos chegaram até ver a glória de Deus, mas para isso ambos tiveram disposição, disponibilidade e nas lutas que vieram venceram todas. E João, todos os apóstolos, pereceram para glorificar a Deus com morte trágica. João pereceu para glorificar a Deus de morte natural. E viu o que ninguém mais viu, o reino de Deus mostrado em Apocalipse e o que vai acontecer. Então, pergunte a si mesmo, como eu vou me perguntar agora: em que lugar do monte eu estou? Eu estou no pé do monte? Eu subi mais um pouco como Arão? Eu subi mais um pouco como Josué? Eu estou perseverando diante deste caminho? Eu estou avançando em direção à presença de Deus? Estas perguntas precisam ser feitas. E aí, onde nós estivermos, se estivermos no pé do morro, só observando de longe, é preciso tomar alguma conduta e seguir em frente em querer avançar em direção ao próprio Deus. Está lá escrito em Tiago, chegai a Deus e ele chegará a vós. Ou seja, Deus já está, nós é que precisamos ir e buscar a presença dele a cada dia. E nós é que escolhemos dar mais um passo em direção à presença do Senhor. Então eu te convido a, neste momento, dar um passo na presença, na direção do Senhor, a tomar uma posição de não estacionar, de não ficar parado, só de longe observando. Vai em direção ao nosso Mestre, vai em direção às coisas dele, abrace como se não houvesse amanhã, abrace esta obra, porque ninguém detém, ela é obra santa. Esta causa é do Senhor. Por isso eu fico muito satisfeito, muito feliz em poder estar gravando esses vídeos, porque não sei quem vai receber, mas se recebe, receba de coração aberto, de bom grado. E por isso eu te convido a partilhar este vídeo, para que outras pessoas também vejam e ouçam este vídeo, a deixar o joinha do gostei, para que o YouTube entenda de que o vídeo é relevante e que, se você gostou, ele entrega para outras pessoas também. E a nossa meta era 150 inscritos, tem 128. Se você não for inscrito, se inscreva, vai ajudar muito a continuarmos gravando estes vídeos para consolo, conforto e orientação aos nossos corações. Tudo bem? Hasta luego!